De volta com o nosso programa e destacando que agora, a gente tem a satisfação de receber aqui o Wellington Leonardo da Silva, é presidente do Conselho Federal de Economia, e ele está em Mato Grosso, numa missão extremamente interessante. Acontece aqui o 9º encontro dos economistas do Centro-Oeste, reúne aí, baluarte da economia de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, Esse encontro vai até amanhã. E é claro, um grande debate e um momento incrível para a gente falar, inclusive, dos rumos de Mato Grosso e da nossa região. É uma satisfação recebê-lo aqui. Bem-vindo ao Opinião. Muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham. E estamos aqui para fazer o bom debate. Dá uma aula para nós dessa situação. Fazer o bom debate. Os economistas brasileiros, eles têm aí um know-how muito grande pelo mundo afora, porque a nossa economia, a nossa estrutura, ela é basicamente aí pesquisada pela NASA, professores? Porque a gente tem elementos e condições únicas no mundo. Agora, eu vou aproveitar um questionamento de um ex-político, e político também aqui, que é o ex-vice da Agricultura, Blairo Maggi, que está questionando, de uma forma veemente, o presidente Bolsonaro nessa questão ambiental. E o Blairo Maggi representa uma das principais empresas do agronegócio, uma trade do agronegócio nesta região. E a gente fala, Mato Grosso tem a sua economia baseada no agronegócio, ou seja, nesse congresso que vocês realizam, esse evento aqui, vocês debatem essa questão local, essa pujança do Centro-Oeste nesse lado, ou seja, que temas que vocês implementam nessa discussão, e a gente sabe que tem, como o senhor, várias autoridades no assunto. Perfeitamente, nós passaremos também por essa discussão, até porque é uma característica única no Brasil da região Centro-Oeste. Evidentemente que o Sul também merece destaque nesse aspecto, mas o Centro-Oeste se sobrepuja a ele do ponto de vista do futuro, da promessa. Campeão, enfim. Produz muito. E eu devo concordar dessa vez com o Magri, ele está certo. Porque a ninguém interessa mais as questões de proteção ambiental, de proteção das florestas, do que para o produtor. Porque o pessoal do agronegócio. Com o senhor, porque existe hoje uma politização deste assunto, e a gente sabe que lá na ponta o que vai pesar é o boicote econômico, é a restrição, ou seja, é afetar a balança comercial do país. Esse é o risco maior. Mas é exatamente aí que eu ia chegar. Quando se diz sandices, do tipo, não há aquecimento global, vamos desmatar a Amazônia sim, porque isso não é um problema, isso cria resistências internacionais aos nossos produtos. Quando se liberam 6.000 produtos pesticidas vetados em todo o mundo por serem cancerígenos, por causarem vários problemas de saúde, nós estamos dizendo para os consumidores europeus o seguinte: não comprem de nós que nós estamos vendendo veneno. Estão retornando da China 3 navios contaminados, 3 navios lotados de soja, porque fizeram uma análise e disseram, olha, isso aqui tem o produto XPTO, já está acontecendo isso, professor. Já está acontecendo. E dizer tolices do tipo, pega os 320 milhões de dólares aí da Alemanha, que ajudava na questão da proteção ambiental na Amazônia e refloresta a Alemanha, isso não ajuda nada aos produtores brasileiros. Eu acho que o agronegócio, os produtores brasileiros, têm que começar a exigir que regras internacionais sejam respeitadas no seu próprio interesse. É porque a preocupação do ex-ministro é justamente esta, E vale destacarmos aqui que o Blairo Maggi foi aquela autoridade que estava no Ministério que conseguiu contornar a carne fraca, Aquela operação toda, ou seja, que colocou a TV estatal chinesa aqui no Brasil. Eu abro a nossa conversa aqui com os professores, por favor. Vamos aproveitar aqui, Doutor Wellington, para a gente saber esses detalhes todos do que se encaminha, o nosso rumo, o nosso barquinho, Eu vou aproveitar, seja bem-vindo ao programa Opinião, presidente Wellington. Eu vou aproveitar a sua vinda e o seu conhecimento na área da economia, que é infinitamente maior que o meu, até porque não é minha área. Mas eu tenho um interesse muito grande em saber, sobretudo, qual o receituário que definitivamente foi aplicado no Brasil, na política econômica nos últimos anos, que fez com que esse país não crescesse ou, de certa forma, passasse por tanta recessão. Qual o caminho para que o país possa realmente, e se o Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, o Paulo Guedes, enquanto ministro, possam dar um receituário novo para esse país, para que possa sair do buraco? Bom, para começar, é preciso que a gente limpe uma certa área,
Não há crise brasileira que tenha começado em 2014. Isso é uma falácia, isso é dito por quem pretende enganar a sociedade. Nós somos parte da crise mundial que foi iniciada em 2008 com a queda do Lehman Brothers, que era o maior banco americano que cuidava de financiamento de habitações. Tá certo? A bolha americana, principalmente. E distribuía os títulos através dos derivativos, desses financiamentos, das hipotecas que ele detinha, para toda a Europa, para todos os cantos do mundo. Então, quando o Lehman Brothers vai à falência, isso afetou o mundo inteiro. O nível de desemprego na Espanha foi à lua, nos Estados Unidos cresceu muito, na Espanha, idem, na Itália teve problemas, na Inglaterra também. O Brasil, graças a algumas medidas, conseguiu postergar a chegada da crise aqui, mas um dia ela chegaria. Não tem jeito de não chegar. Então, isso é preciso deixar claro. 2, o receituário que está sendo aplicado, lamento informar, é o menos indicado possível. O que fizeram os Estados Unidos quando estavam à beira da recessão? Com desemprego altíssimo para os padrões americanos. Tornaram a taxa de juros negativa. O que nós fazemos? Praticamos uma taxa de 6% de juros ao ano, que é a segunda maior do mundo. Alguém está fazendo a coisa errada. Na Espanha, o que foi feito em relação aos juros? Idem, para dinamizar a economia. Os americanos colocaram dinheiro público para fazer a economia se aquecer. Na Espanha, idem, na Inglaterra, idem, na Itália, idem, no mundo inteiro, idem. Nós somos aqueles que dizem não tem investimento público durante 20 anos. E quer gerar emprego? Quer aquecer a economia? Nós fazemos uma reforma trabalhista que precariza ainda mais a relação trabalho-capital. E queremos que o desemprego desapareça? E queremos que a economia cresça? Queremos vender? Tem 12 milhões de desempregados, 29 milhões, 24 milhões de subempregados ou desalentados que desistiram de procurar emprego. O nível de endividamento das famílias está astronômico. E você acha que eles vão consumir o quê? E o empresário, obviamente, não vai investir na ampliação da sua fábrica de bicicletas, sabendo que ninguém vai comprar bicicleta, né? Porque o sujeito está vendendo... essa classe desempregada, né? Exatamente. O sujeito está vendendo o almoço para comprar a janta. E pior, a precarização do trabalho permitiu que avançasse no Brasil o que está se chamando internacionalmente uberização do trabalho. Esse é um termo muito discutido. O que é isso? É subemprego. O sujeito ganha uma merreca intermitente e quem ganha dinheiro para sobreviver. E olhe lá, para comprar o arroz... Não é uma profissão. O peixe, o feijão, a farinha. Ponto. É isso que ele consegue fazer. Aí está devendo luz, está devendo aluguel, faz gato, enfim, essa é a realidade brasileira. Isso coloca, é muito comum a gente ver hoje nas grandes capitais, ou seja, você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Cuiabá também, e aí chama um transporte, um motorista pelo aplicativo, e você tem ali advogado, você tem economista, você tem bacharel de várias áreas, né? E jovens que estão tentando acessar a universidade, todos no mesmo barco. Mas está interessante trabalhar com um aplicativo? É interessante, mas olha, eu estou aqui porque eu não tenho emprego. Na verdade acontece o seguinte, nós somos, os seres humanos são muito egoístas, né? Então quando eu chamo o Uber, eu acho ótimo, porque eu estou pagando 1/3 do que eu pagaria num táxi. Agora eu não levo em consideração que esse subempregado do Uber é aquele que não vai entrar na minha lojinha para comprar uma cerveja, ele vai comprar arroz, farinha e feijão, porque é isso que ele precisa, é o mínimo para ele sobreviver. Já chegou o serviço de entrega de alimentos. Né? Já se fala em uberização até mas isso você várias tem, várias áreas. Mas você tem essa tendência, uma tendência tecnológica que você tem aí no mundo todo, né? Definitivamente no mundo todo, e que vai interferir diretamente na economia. Então, como promover essa integração econômica, aumentando a competitividade e, de certa forma, dando mais oportunidade no mercado, criando mais oportunidades no mercado? Qual que é o caminho que seria o ideal, por exemplo, a partir do governo que nós temos hoje? Esse governo não vai fazê-lo. Não vai fazer. Convencido disso. Então o que poderia ser feito? O que deveria ter sido feito? O que fazem os países onde as elites merecem esse nome. No momento em que você está à beira da recessão, já começamos o ano falando, como Michel Temer dizia, 3% de crescimento do PIB, já estamos em 0,8%. E eu aposto em 1 ou menos até. O que nós precisamos fazer? Na hora que a economia vai mal, na hora que você está numa recessão, tem que aumentar o investimento público.
É isso que vai gerar emprego. Tem que fazer investimento na construção civil, que absorve um contingente de mão de obra de qualificação média muito rapidamente. O senhor conta essas contenções que acontecem. Claro, isso é um absurdo. Na educação, na saúde. É um absurdo. Você fala-se aqui no Brasil que a gente precisa ter o trabalhador mais qualificado, né? Precisamos aumentar a nossa competitividade. E o que a gente faz? A gente corta 30% da área de educação nas universidades, no ensino básico, no técnico. Vai ter trabalhador bem formado quando? Nunca. Mas a média brasileira não consegue pagar 3 mil, 4 mil reais de um curso, né, para o menino de 12, 13 anos e 6 na universidade. Não há como fazer isso. Ou tem ensino público, ou nós não teremos uma população apta a trabalhar e teremos cada vez mais excluídos, mais gente na rua, mais violência e mais camelôs. Professor Lonnebeck. Presidente, eu vou aproveitar a vinda do senhor com todo o conhecimento que o senhor tem, com toda a experiência que o senhor tem, e me corrija se eu estiver falando um monte de bobagens aqui. Se nós pegarmos um jornal ou uma revista dos anos 70, da década de 70, da década de 80, ou um vídeo desses anos 70, 80, eu tenho a impressão que o economista era maior requisitado para discutir os problemas do país. Ele era discutir, se aumentava a inflação, já vinha o economista para dar um monte de explicações. Hoje não. Hoje nós discutimos a questão trabalhista e foram pouquíssimos os economistas que foram chamados para falar sobre a reforma trabalhista. Nós tivemos uma reforma da Previdência Social que já passou pela Câmara e está indo para o Senado, chamou-se advogados. Chamou-se outro profissional, mas o economista não foi chamado da mesma forma, eu diria, que das décadas de 70 e década de 80. Eu estou errado ou eu não enxerguei ainda o que de fato vem acontecendo? Os economistas, de fato, cederam espaço que eram seus, até então, para outros profissionais? Eu vou começar pelo fim da sua pergunta. Os economistas não cederam nada. Eles foram alijados do processo. É diferente. No governo Fernando Henrique, acabou-se com as profissões dentro do Estado, as carreiras de Estado, na tal da reforma administrativa que ele promoveu. Então, hoje tem concurso para tratar de economia pura e simples, e está lá, quem pode se candidatar? Qualquer um. Porque não é um cargo de economista, é um cargo de analista XPTO, analista KYZ. E aí você tem profissionais não habilitados, que não estudaram economia, fazendo papel de economistas. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Na verdade, quando não se ouve, não se busca ouvir mais os economistas, é por receio do que será dito. Então, é melhor ter determinados interlocutores fingindo que entendem de economia e dizendo o que o mercado financeiro, por exemplo, quer ouvir. Mas há uma classificação hoje da relação aí dos economistas e daquele ponto. Mas o economista Guedes é da escola tal, né? O economista Wellington é de uma escola contrária, ou seja, ele está alinhado com a direita, o outro alinhado com a esquerda. Existe essa politização ou esse preconceito de uma área que trabalha, digamos, né, de uma maneira crua sobre a realidade dos fatos? Existe. Mas eu vou dizer o seguinte, o problema não é se é da escola A ou da escola B. O problema é se está fazendo o que tem que ser feito. Os meninos de Chicago ainda se pautam por uma visão liberal que já foi abandonada pelos seus mestres. Os Chicago Boys. Os seus mestres abandonaram aquelas teorias liberais ao extremo. O FMI voltou atrás nesse tipo de teoria. O Banco Mundial também. E a gente está trabalhando como se estivéssemos ainda inventando a roda, o fogo. Né? Já avançamos muito disso. E é positivo que haja divergências. O conhecimento, ele nasce da divergência. Se todos nós pensarmos do mesmo jeito, nós não vamos crescer, não vamos evoluir. Né?
Você falou agora há pouco com relação ao investimento público, mas você não acha, por exemplo, que o Paulo Guedes e essas ações do governo federal que estão sendo tomadas agora com relação ao investimento público, não é justamente porque foi feito, de certa forma, muitos anos atrás, ou nos anos anteriores ao governo Jair Bolsonaro, muito investimento, e investimento errado, ou uso errado de dinheiro público, desperdício de dinheiro público em áreas como saúde, ou segurança, ou educação. Não é exatamente nesse ponto que o governo federal está tentando chegar para tentar conter essa gastança toda e, consequentemente, melhorar o Estado? Olha só, primeiro, investimento em educação que foi feito, meus parabéns, foi ótimo. Isso tirou milhares de jovens que não teriam oportunidade de se formar do patamar em que eles tinham antes. Hoje eles estão muito melhor formados. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, as maiores notas são dos cotistas, não são do aluno de classe média alta que foi para lá porque estudou em boas escolas anteriormente. Na saúde, pergunte à sociedade, pergunte ao povo o que ele acha dos hospitais públicos. Que investimento na saúde? O que foi feito ainda foi muito insuficiente, porque a nossa condição é que se tu tem dinheiro para pagar um plano de saúde de R$4.000, tu tá bem. Se tu não tem, tá arriscado morrer na fila. Ou não é? Então, os investimentos que foram feitos nessas áreas, eles, na verdade, precisam ser feitos muito mais. E não o contrário. E não o contrário. Olha para o mundo, olha para a realidade. Olha para a tua cidade e vê quantas pessoas estão morando na rua. Isso é a sociedade que vai ter algum futuro digno? Não vai. Agora, presidente, o senhor fala dessa questão, o senhor citou aí no início um fator do que se define como elite. O que essa elite nossa pensa na atual conjuntura? E eu falo independente de questão ideológica, porque agora só se fala nisso também, né? Ou seja, a gente continua no racha, mas quando a gente fala dessas questões aí, a posição da elite com o mercado de trabalho, porque existe uma ideia, né? Tem que, digamos, fazer uma liberdade econômica, mas quem paga sempre é o mais prejudicado, é o desempregado, é aquele que precisa de trabalhar. Por outro lado, o empresário que também quer gerar empregos e quer fomentar negócios, ele continua com a corda no pescoço. A gente não consegue entender. Aí, nesse ponto, nós precisamos de uma mini-reforma ou de algumas reformas que também cheguem aos estados e aos municípios. Qual seria um caminho do governo, pelo menos, destravar esse sistema econômico? Olha só, a gente tem que fazer opções na vida, né? Todo mundo fala que o investimento em educação, em saúde e tal foi desperdício de dinheiro. Agora, ninguém fala que nós pagamos cerca de 5% do PIB de juros bancários. Ninguém fala que nós remuneramos o dinheiro parado dos bancos privados no Banco Central como se estivessem sido emprestados, como se estivessem na economia. O dinheiro está lá parado e ele é remunerado pelo Tesouro Nacional. Por isso, 6% de uma taxa de juros. Vamos começar a conversar sobre o que está errado no nosso sistema de financiamento da economia? Vamos conversar sério, eu topo, eu não tenho nenhum problema com isso. Vamos levantar os números. Vamos atrás dos grandes devedores da Previdência? Eu tenho a lista dos 100 maiores. Por que os governos, eu não falo desse governo, mas a maioria dos governos não enfrenta essa questão? Por quê? Porque, na verdade, não é só no Brasil, praticamente no mundo inteiro, a financiarização da economia assumiu um papel cruel. Hoje, quem governa não é o governo. Aqui São no os Brasil, banqueiros. A gente tem 5 bancos no máximo. São os banqueiros. Isso é um problema. Nos Estados Unidos, você tem algumas centenas de bancos. Aqui é pior ainda, né? Então a concorrência é maior, evidentemente. Né? Nos Estados Unidos, o Banco Central americano, eu gosto de citar os Estados Unidos porque é lá onde os Chicago Boys aprenderam, né? O que faz o Banco Central americano para ele pensar na taxa de juros, para ele pensar em controle da inflação? Ele leva em consideração técnica e necessariamente o nível de emprego na sociedade. Aqui... Agora, presidente, é o seguinte, o que inclui nessa questão aí hoje? A gente fala de fomento, né? Vamos trazer para a nossa questão aqui. Mato Grosso é um estado que está quebrado. Como o senhor falou desse reflexo da crise, aqui foi um pouquinho, digamos, mais suave até pela produção do agronegócio, deu uma segurada, mas é um estado grande e pequeno, né, pobre. Por quê? Nós temos uma população de no máximo 3,5 milhões, né, bem contado, né? E, por outro lado, precarização de serviço, o governo não vem conseguindo pagar a folha no mesmo prazo.
E existe uma questão de desenvolvimento, né? Que não é só um problema de Mato Grosso, mas alguns vizinhos aqui, o Mato Grosso do Sul tem alguns pontos melhores ou outros piores. Goiás se apresenta numa condição um pouco melhor de um programa de industrialização que vai muito bem, obrigado, que o Estado atraiu e continua. O Distrito Federal que surpreende em algumas questões. Mas como é que vocês analisam, né? E eu falei ali que era o 9º encontro, na verdade é o 11º, né? Desculpe. O que vocês trazem, né? O que é essa região, o que Mato Grosso, por exemplo, o que o Centro-Oeste pode fomentar para a gente também trazer esse desenvolvimento do país para a nossa região, porque eu acredito que é um tema central desse encontro de vocês aqui em Cuiabá e que está relacionado com isso que o senhor coloca aqui para nós. Sim. Nesse encontro nós teremos mesas que tratam dessas questões. Por exemplo, o papel do Centro-Oeste na economia brasileira, sua contribuição para o PIB, né? Esses temas estão contemplados. Qual que é uma ideia? Dá uma luz para nós aí, ou seja, o que o Estado como Mato Grosso deve fazer? Que caminho seguir perante um cenário tão triste desse, né? Então, eu tenho convicção hoje que vocês têm uma vocação do agronegócio que está estabelecida, são uma referência, e isso é muito bom. Mas eu não conheço país desenvolvido no mundo, nenhum, que só com a exportação de produtos primários, por mais competentes que sejam, tenham se tornado potência. Então, todas as regiões brasileiras têm que parar para pensar, além daquilo que eu tenho vantagem comparativa, o que mais eu tenho que fazer para aumentar o desenvolvimento e utilizar bem os recursos que estão chegando por conta dessa vantagem que eu tenho, que pode não ser verdadeira lá na frente, embora os prognósticos sejam positivos. Agregar valor. Eu quero voltar um pouco à história da elite, que eu não te respondi. Quando eu digo que a elite brasileira não merece esse nome, eu estou dizendo o seguinte: você sabe por que os russos anexaram a Crimeia? Porque o gás russo passa por gasodutos construídos na Crimeia. Quando a OTAN chega na fronteira da Crimeia, a elite russa diz: nós precisamos continuar aquecendo os europeus com o nosso gás. Precisamos do gasoduto, não dá para ter alguém tão próximo deles na fronteira. Sabe por que a União Soviética entra na encrenca da Síria? Porque está fazendo um novo ramo de gasodutos que passa pela Turquia. A Síria faz fronteira com quem? Aí a elite russa diz assim: olha só, vamos mexer nesse negócio. Não nos interessa lá um governo que não seja um aliado, ou pelo menos seja neutro em relação a nós. Que não atrapalhe a situação. Que não vou deixar tomar meu gasoduto. Eu estou exagerando o exemplo para a gente entender como é que a banda toca. No Brasil nós fazemos o quê? Nós vendemos a preço de banana os gasodutos que a gente tem. Ao mesmo tempo foi descoberta uma reserva de gás gigantesca que utilizará esses gasodutos. O comprador estrangeiro já vai começar a ganhar dinheiro transportando o nosso gás. Isso não é papel de elite. Ou seja, é uma inversão. Rapidinho uma pergunta do senhor e mais uma para a gente encerrar. Presidente, nós vivemos uma crise no Estado com relação a algo que é fundamental para que o Estado possa crescer, que é a questão do incentivo fiscal, né? O sinônimo de incentivo fiscal, alguns anos atrás, principalmente no governo do Silmar Barbosa, era sinônimo de corrupção. Foi sinônimo de corrupção, todos nós sabemos disso, né? E ainda tem aqui no nosso estado, principalmente no Brasil, a contrapartida do incentivo fiscal à empresa sendo a empregabilidade. Qual é a sua visão com relação a isso? Você acha que só o emprego é suficiente ou tem que existir uma contrapartida de responsabilidade social, de justiça social, nesse sentido? Qual que é a sua leitura com relação ao incentivo fiscal e a contrapartida da empresa que recebe esse incentivo? Começando pelos incentivos fiscais. Eu não tenho problema nenhum com incentivos fiscais, com nenhum incentivo fiscal. Quando eu falo em investimento público, isso também faz parte. Até porque não é o dinheiro do governo, não é o dinheiro do ministro, é o nosso dinheiro e que deve ser aplicado para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais democrática e o menos desigual possível. Agora, o que é preciso estabelecer é incentivos para onde? Para o quê? Não dá para abrir mão de tributos de loja de joias de luxo, né? No Rio de Janeiro isso foi feito. Aí não é incentivo fiscal, meu amigo, aí é mutreta. Aqui foi feito com uma empresa de eletrodoméstico, né? De venda de eletrodoméstico. Pois é, não cabe. Então o incentivo fiscal tem que estar voltado para a produção, para a construção de infraestrutura, para a geração de empregos naquilo que a gente tem maior potencial, né? Isso é justo, num determinado limite e tal, tem que ver. Porque também se der incentivo fiscal à torta e à direita, não sobra nada para coisa nenhuma. Mas eu defendo a utilização de incentivo fiscal com padrões, né? Por exemplo, na área da... E aqui a gente faz o contrário, a gente vendeu a Embraer para a Boeing
E o discurso era o seguinte: agora o Brasil vai fabricar, inclusive, aviões caça, porque a Boeing vai ajudar a gente. Fecharam há 20 dias a maior fábrica que a Embraer tinha em São José dos Campos. Transferiram toda a linha de montagem para os Estados Unidos. Parabéns, governo brasileiro. Vocês prestaram um desserviço à nação, e uma empresa que era lucrativa e disputava com empresas internacionais na aviação regional. Bombardier, é isso que eu digo, que falta uma elite que mereça esse nome. Nos Estados Unidos, a China tentou comprar uma empresa de informática. O Trump disse: aqui não vai comprar não. Aqui a gente diz: venham, tudo está à venda. Te dou, né? Te entrego. Presidente, nós temos desequilíbrio das contas públicas, tanto municipais, estaduais e federal. Nós temos um número de desempregos, melhor dizendo, que não cai de jeito nenhum já há algum tempo. E a tendência é isso aumentar cada vez mais. A dona de casa vai ao supermercado, hoje compra um determinado produto, amanhã, com o mesmo dinheiro, ela não comprará mais. Ou seja, a inflação chegou a ficar descontrolada. A minha pergunta é, com todo o conhecimento que o senhor tem, o que deveria ser feito de imediato, para ter um resultado satisfatoriamente para a imensa maioria da sociedade? Um equilíbrio, né, professor? Um equilíbrio, dá um equilíbrio. Vamos lá, em primeiro lugar, um reparo. A inflação não está descontrolada. Ela, inclusive, está abaixo da meta. Esse é um não problema. Agora, o que nós precisamos fazer em relação ao endividamento dos estados, dos municípios e do país? Auditorias decentes. Os tribunais de contas dos estados aprovaram as contas de todo mundo, sem nenhum reparo. Aí, de repente, descobre-se que o Cabral roubou não sei quanto, que o Pezão fez não sei o quê, que não sei quem fez que tal outra coisa. Esses tribunais não cumpriram o seu papel. 27 recomendações, mas passou. Mas passa. O problema é que passa e não tem apuração legítima. Quando você está desempregado, você recebeu lá uma indenizaçãozinha, o teu fundo de garantia, pererê, como é que você administra a sua casa? Você bota o teu filho para fora e deixa de comprar comida para ele? Não. Você faz uma análise das prioridades, o que eu não posso deixar de pagar, e você corta, por exemplo, aquela saidinha para jantar de noite com a esposa. Não vamos gastar dinheiro com isso, até que eu consiga outro emprego. Se pensar macro, eu não estou cometendo o erro que alguns cometem, não, economia do mundo nacional é como economia doméstica. Não é não. Eu só estou usando um exemplo para que a gente pense assim: se o Estado está endividado, está com problema, como é que resolve? Análise profunda, auditoria, tem incentivo fiscal demais? Para quem? Por quê? Como? Ou seja, é fazer uma análise profunda dessas políticas e tomar as medidas necessárias para corrigi-las. Presidente, olha só, para a gente encerrar rapidinho, tem mensagens aqui. Tem um professor universitário, ele não deixou o nome aqui, mas ele coloca: olha, boa tarde, bancada, que maravilha ver um especialista falando a realidade e não com ideologia partidária, até que enfim um profissional de verdade. Parabéns ao economista, tá? Elogiando aqui as análises do senhor. Uma outra telespectadora aqui é a Maria Odete. Ela pergunta o seguinte: olha, bom dia, meninos, né? Obrigado pelo meninos. Retornando após aí umas férias ao estado, perdi o início. Quem é esse senhor? Esse senhor é o presidente do Conselho Federal de Economia, o Wellington Leonardo da Silva. Maria Odete, ela disse: olha, muito boa fala, mas melhor a explicação. Parabéns a todos os professores que aprendem realmente. Hoje o povo, né? Nós estamos sobrevivendo e com tantas reformas ainda pior será. Tem medo das reformas em relação ao que deveria acontecer. Para encerrar rapidinho, presidente, ou seja, o encontro está acontecendo aqui, as pessoas podem participar ainda, tem espaço, como é que faz? Tem plenárias abertas, ou seja, porque naturalmente há uma curiosidade, um interesse muito grande em, pelo menos, né, chegar perto desses conhecimentos. As pessoas podem participar, o encontro é gratuito e eu recomendo que participem. Nós, economistas, da gestão aqui do Corecon, do Estado, do Conselho Federal, nós não queremos ser aqueles economistas encastelados num lugarzinho lá que ninguém sabe onde é. Os debates que nós vamos estar fazendo aqui sobre economia, que reúne os estados no N-Oeste, são importantes para todo mundo.
O encontro não tem inscrição, não tem pagamento, a pessoa pode entrar no gratuito. site do Corecon do Mato Grosso e fazer a sua inscrição e vão. Temas como economia e política no Brasil de hoje, bancos de fomento, qual o seu papel no financiamento de longo prazo, são temas que serão tratados. E é muito bom que a sociedade, que o povo assista aos debates para começar a ter senso crítico de alguns comentários que não são exatamente os mais adequados. Essa política pregada aí, às vezes, com muito mais viés, né, ideológico, político, do que propriamente de soluções. Quem sabe a gente fomenta algumas fintechs aqui no estado, presidente, né? Por que não? Né? Olha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço pela a sua entrevista aqui. Né? Mais detalhes aí no site do Corecon para você acessar o encontro, que é o 11º, né, encontro dos economistas do Centro-Oeste, e a gente recebendo aqui esse especialista, essa autoridade, que é o Wellington Leonardo da Silva, presidente do Conselho Federal de Economia. Muitíssimo obrigado e sucesso com o encontro. Que vocês deixem uma carta aqui para a gente melhorar o nosso estado, a nossa região. Certamente do encontro surgirá uma carta com uma visão do que foi discutido, com propostas. É um encontro que há muito tempo não se faz em relação à região. Eu tenho incentivado no Conselho Federal que eles sejam realizados e aqui o atual presidente tomou a si a responsabilidade de chamar esse encontro. Eu estou muito satisfeito e é uma honra estar aqui. Parabéns a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos aqui no Opinião. Não saia daí.